Olá, bem-vindos ao nosso Papo de Sofá. Eu sou Judite Nogueira e hoje o assunto é como ser feliz consigo mesmo. E quem sugeriu esse assunto difícil foi a querida Celita, que trabalha comigo. Um grande beijo para ela. E como ser feliz consigo, hein? Que coisa complicada! E, mais uma vez, eu não tenho respostas prontas, eu não cheguei lá ainda nesse nível, né? Mas temos algumas ideias, alguns caminhos e é isso que nós vamos discutir. Em primeiro lugar, o que significa estar feliz consigo? É aquela situação em que a pessoa não vive decepcionada consigo, não vive com aquele vazio, consegue aproveitar as coisas que conquista. Claro que eu estou falando de uma pessoa que procura trilhar o caminho da melhora individual, o caminho de não prejudicar os outros, de seguir a própria vida. Estou falando nesse sentido. E como é difícil, né? Porque muitas vezes as pessoas conquistam as coisas e tão pronto conquistam, já começam a sentir de novo aquela falta, aquele vazio, nada nunca tá bom, e nós vivemos entre o nascimento e a morte num tumulto muito grande, numa ansiedade muito grande, parece que tá todo mundo estressado, correndo, nunca nada tá bom, sempre aquele vazio, aquela coisa, aquela insatisfação pessoal. E isso vale para tudo, tanto para coisas materiais quanto para conquistas não materiais, quanto a própria progressão espiritual ou intelectual, o que você imaginar. Tem gente que nunca está satisfeito, nunca, nunca, nunca. Sempre está achando que poderia fazer mais, que deveria, que sempre tem alguma coisa material a mais para conseguir, né? Alguma questão intelectual, algum diploma que ainda não tem, e sempre, sempre, sempre pensando no que não tem e nunca aproveitando aquilo que já conseguiu. E eu estive pensando, eu tive uma lição muito grande com algumas pessoas. Com o exercício da medicina, eu encontrei pessoas que eu considero verdadeiros santos, independente de religião, mas são pessoas que viviam numa harmonia, numa paz inacreditável. E uma dessas pessoas eu ainda encontro eu ainda encontro com frequência. E essa pessoa tem uma história inacreditável. Tinha um filho único, o filho morreu num acidente. Alguns meses depois, o marido morreu. E ela vinha se consultar, uma pessoa harmônica, calma, alegre, de bem com a vida, sempre com um sorriso nos lábios. E não era uma pessoa alienada, não era uma pessoa que negava a situação, nada disso, uma pessoa com a condição mental muito boa. E eu perguntava para ela, mas a senhora não ficou triste, a senhora não ficou deprimida ou não fica? Ela falou, claro que eu fico triste, lógico que eu fico, mas a vida deles acabou, a minha não. Eu ainda tenho muito que viver. E essa pessoa sempre me surpreendeu. E depois, mais tarde, os pais morreram também. Ela só tinha um irmão especial, totalmente dependente dela. E ela disse assim para mim, doutora, ainda bem que eu tenho esse irmão, ele me dá alegria, eu tenho alguma pessoa para cuidar. E isso preenche a minha vida. E eu, mais uma vez, surpresa, porque o que poderia ser um peso para alguns, para ela é motivo de felicidade, de harmonia. E toda vez que ela vem, eu tento aprender um pouco com ela e pergunto, mas como é que funciona a cabeça da senhora? Isso que ela tem é o que eu quero, é o que muita gente quer, conseguir se sentir bem. E eu não digo que isso seja a mesma coisa que passividade, porque não é. Não é você ser passivo e sorrir diante de coisas que não são boas, mas é a pessoa se sentir bem independente daquilo que acontece ao seu redor. Isso, gente, é o que todo mundo deseja, o santo grau, né? A pessoa que atingir esse estado é praticamente um santo, dependendo do que você considera isso, mas é a pessoa que encontrou o sentido da vida, encontrou uma harmonia, encontrou aquela individuação, aquela individualidade, a unidade. O que ela pensa é o que ela sente, é o que ela fala e é o que ela pratica. Ela está todinha no eixo. Uma pessoa assim tem um poder enorme, um poder interior mesmo. Então vamos pensar sobre isso, né? Existem pessoas que mal compram, por exemplo, um carro importado, um carro caro.
E aí você pensa, nossa, será que ela não está satisfeita de carro? E é muito comum que não fiquem satisfeitas, porque sempre existe um carro melhor que ela não tem, existe alguma outra coisa que o outro tem. Então, quando nós colocamos a nossa satisfação no exterior, isso nunca vai dar certo. Nós sempre vamos ficar frustrados e esse vazio vai continuar. Tá? Então, Celita, minha querida, eu acho que você é uma pessoa sábia, vivida, eu acho que você já está bem mais perto dessa satisfação do que eu, mas de qualquer maneira eu continuo tentando aprender com as pessoas que sabem mais do que eu. Algumas pessoas, poucas, mas algumas encontraram esse caminho, hein? Então, vamos continuar. Um beijo para todos vocês, curta aqui, inscreva-se no canal e acompanhe o Papo de Sofá.